Esse é o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre vocação religiosa, discernimento vocacional, já que estamos no mês de agosto, tempo de lembrar e rezar pelas vocações. Daqui a pouquinho a gente faz o sorteio de um livro, para todo mundo que já entrou em contato com a gente, ou ainda que entrar em contato dá tempo, rapidinho, se você ligar ou escrever, seu nome estará daqui a pouco na urna para concorrer a esse livro, O Jeito de Maria, do padre Gilson Maia. É um livro que trata do assunto vocação e também da presença de Nossa Senhora nessa conversa e nessa caminhada rumo ao discernimento vocacional e até chegar, quem sabe, uma vocação madura, seja ela do matrimônio, religiosa ou aonde Deus chamar, né? A gente conversou bastante aqui sobre a questão da vida religiosa, da vocação sacerdotal, e tem uma vocação específica, Padre Guido, que primeiro, não necessariamente a pessoa 100% vai poder escolher essa vocação, porque daí tem outro aspecto da história, que é a própria graça de Deus, a providência divina que entra nesse assunto. Por exemplo, né, durante toda a história da igreja, né, nós já tivemos 266 papas. Quando a pessoa é criança, não pode dizer assim, olha, quando eu crescer eu quero ser papa. Ela pode até querer brincar, sonhar, mas a escolha geralmente não parte da pessoa. Geralmente não, em nenhum caso parte da pessoa. Precisa da ação de Deus, do apoio dos cardeais e tudo mais, porque acontece há muitos anos já uma eleição. Mas foi o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que deu essa chave a Pedro e que continua, vamos dizer assim, esse ministério está aí, inclusive uma imagem para ilustrar isso, continua presente esse ministério petrino em todos os papas, até o atual Papa Francisco. A vocação ao episcopado, ainda mais ao episcopado de Roma, Padre Guido, é um chamado, mas nesse caso não depende somente da pessoa, né? Exato, né? Depende da máxima autoridade da igreja, e após que são feitas várias pesquisas, etc., todas as várias dioceses que existem no mundo devem ter um líder, o líder exatamente é o bispo, né, que se torna o pastor de uma diocese. Há tantas dioceses que estão esperando até hoje que chegue alguém. O trabalho que a igreja faz para escolher é até bastante delicado, né? Porque se trata de conduzir o rebanho de Deus rumo à santidade. E o bispo torna-se a primeira pessoa como responsável por esta condução, por este trabalho espiritual. Por isso, o bispo deve ser uma pessoa que recebe uma sagração, uma consagração. A gente tem até uma imagem ainda de uma sagração episcopal, né? Geralmente está lá. Exato. Geralmente não é só um bispo que faz a sagração episcopal, né? São três bispos. São três bispos, né? Que o episcopado representa a plenitude do sacerdócio. Uma vez que o bispo recebe esta sagração, ele também terá a autorização para poder consagrar os sacerdotes. Para que aconteça uma sagração episcopal, o bispo que foi nomeado, ele precisa de uma autorização específica que veio direto do Papa. Senão não pode acontecer essa sagração, né? Sim. E a sagração, gente, é o ponto mais alto dentro da vida da igreja, logo após da escolha que se faz do Santo Padre, o Papa. Portanto, estamos diante de uma pessoa, do nosso bispo, pensamos todos os bispos que estão no Brasil, que devem receber diariamente a nossa lembrança na oração, para que estejam cada vez mais na dignidade desta missão de conduzir o rebanho que foi entregue aos seus cuidados pastorais. Ô, Padre Guido, eu fiz questão de destacar uma foto, queria pedir para o Lucas botar para a gente aí, de uma vocação específica no meio do episcopado. Essa foto, o bispo do centro, é o cardeal Dom Bechara Boutros Rai, né? É um cardeal libanês, ele é o patriarca dos maronitas. Por que eu fiz questão de dar destaque? Tem dois bispos do lado do patriarca ali normal, né? Porque entre o episcopado tem esse tipo de vocação também, que acontece em algumas, no caso dele, de algumas igrejas orientais, ele que é líder da igreja maronita, que é uma igreja católica de rito oriental, que veio do Líbano e da Síria, em plena comunhão com o Papa, ou seja, uma igreja católica de um rito específico oriental. Ele tem até uma certa liderança entre os bispos orientais, ele exerce o patriarcado. Ou seja, ele é bispo como qualquer bispo do mundo, no caso ele é cardeal, né? Mas ele geralmente coordena
alguns outros bispos, no caso dele, cerca de 30 bispos espalhados pelo mundo todo. O patriarca também é uma coisa antiquíssima na igreja, né, Padre Guido? É bispo, não tem a mesma, vamos dizer assim, o mesmo tamanho do governo do Papa, porque o Papa governa a igreja do mundo todo, inteiro, mas tem uma certa liderança entre outros bispos. Sim, né? tem uma jurisdição maior do que os demais bispos. Certo. Por isso tem o nome de patriarca, né? Patriarca é uma palavra, talvez, que nós hoje não usamos muito. Poderia-se dizer, antigamente, era pai de muitos filhos. Está sendo usada essa terminologia para dizer que ele é o responsável sobre várias dioceses. E são vários patriarcas que existem até hoje no mundo. Na Itália, por exemplo, temos o patriarca de Veneza, que é como tem uma liderança, uma jurisdição sobre os demais bispos daquela mesma região. Para provar que isso não acontece só nas igrejas orientais. Não, o patriarca de Veneza, tem o patriarca de Lisboa, também, né? Bom, volta um pouquinho essa imagem do patriarca aí, só queria fazer um comentário rapidinho, a gente já falou disso no programa, mas é interessante. Esse patriarca libanês, que é o patriarca maronita, né? Aqui no Brasil tem um bispo maronita, que é o Dom Edgar, né? que trabalha diretamente... Põe para a gente, por favor, de novo, Lucas, a imagem aí do cardeal maronita. Tá aí, o cardeal maronita ali com suas... Opa, esse aí é do batismo. Vai botar para a gente ali. O cardeal maronita, que a gente estava vendo agora há pouco ali presidindo aquela celebração, tem os paramentos próprios, apesar da mitra ser bem parecida com todos os bispos, está aí. Eu disse a palavra Boutros, né, que significa Pedro em árabe, podia ser Pierre também, porque também é assim que eu chamo, Dom Bechara Pierre, ou Dom Bechara Pedro, né, porque esse cardeal, ele é o único cardeal na igreja que tem o direito de acrescentar Pedro ao nome assim que ele é eleito. Porque o cardeal maronita, ele representa a tradição de Antioquia. E São Pedro foi bispo de Antioquia antes ainda de ir para Roma. Sim. São Paulo e Barnabé fundaram a igreja de Antioquia, São Pedro é o primeiro bispo daquela igreja, sendo ele sucessor da tradição de Antioquia, ele acrescenta Pedro ao nome, assim que é eleito patriarca. É bonito ver essa tradição e a gente vê essa riqueza da igreja. Aliás, o senhor esteve presente lá em Antioquia, o senhor visitou a primeira sede da igreja, lá, a primeira cadeira que São Pedro sentou? Exato, permanece ainda até hoje, gente, apesar que, infelizmente, toda a Turquia, que a Antioquia está dentro da Turquia, é de religião islâmica hoje, né? Parece que menos de 2% são cristãos ou católicos. Mas tivemos a possibilidade de celebrar uma missa na primeira Santa Sé Apostólica, né? de São Pedro. É interessante pensar, né, que uma tradição ligada ao próprio São Pedro, antes ainda dele ir para Roma, né, mas é muito antiga. Padre Guido, na última parte do programa de hoje, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a questão do leigo, porque tem muito trabalho para leigo, não deixa de ser vocação. Inclusive, no último domingo de agosto é dedicado ao leigo engajado a serviço da igreja com destaque do catequista. Né? E quando se fala de leigo, podemos falar também, né, é oportuno dizer qual é a inserção, por exemplo, da mulher a serviço da igreja como leiga. E são tantas as tarefas, graças ao Concílio Ecumênico Vaticano II, que abriu espaço também para os leigos atuar diretamente a serviço da igreja, como catequista, como ministro da palavra, ministro da Eucaristia, ministro do batismo, ministro até do casamento, algumas vezes devido à necessidade de uma diocese quando falta um sacerdote. Tem uma exceção, se não tiver padre ou diácono, pode ter um outro fiel lá para ser testemunha qualificada do casamento? Exato, pode ser autorizado pelo bispo. E também vale a pena lembrar, Eric, que poucos dias atrás o Santo Padre, o Papa Francisco, nomeou uma comissão para estudar o serviço feminino com o título de diaconissas, né? Um nome que já aparece nos primeiros tempos da igreja, não como ministério ordenado. Isso tem que ficar bem claro, padre. Essa coisa está em voga aí, né? Então quer dizer que a diaconisa lá no início da igreja, que aparecia nos primeiros séculos, não é a mesma coisa do diácono que a gente vê hoje. Não, absolutamente, porque o diácono é ministro ordenado. Certo. Ao passo que a diaconisa seria como uma instituição de serviço diretamente ligado ao serviço da igreja e, naturalmente, qualquer tipo de serviço, o serviço da palavra de Deus,
o serviço até de administração de alguns sacramentos, por exemplo, o sacramento do batismo, celebrado em forma solene também, da proclamação da palavra do Evangelho, isto é, o Papa está vendo, através desta comissão, de poder focalizar como as diaconistas manifestavam e serviam na igreja, para ver se vale a pena, nos dias de hoje, com tanta fraqueza de número de padres, de religiosos, etc., de poder inserir na sociedade este serviço. Bom, que fique bem claro isso então, né? Não significa que porque existe a comissão, significa que vai ter diaconisa na igreja novamente. A diaconisa tinha uma função específica também no início da igreja, porque essas mulheres auxiliavam os sacerdotes em algumas funções que não ficavam muito bem para o próprio sacerdote. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico aqui. Em alguns casos, o batismo era feito por imersão e a pessoa ficava completamente nu no dia do batismo. Algumas mulheres receberam, então, a autorização para batizar outras mulheres. Até porque se elas ficariam nua para ser batizada por imersão, não ficava bem, claro, um sacerdote, um homem, lá ao lado. Então, as mulheres tinham essa função específica para aquela situação. Não era a ordenação diaconal como a gente vê nos dias de hoje, como o Padre Guido já explicou, era mais ou menos parecido como um ministério instituído. Como se fosse, por exemplo, um ministro extraordinário da Eucaristia. Um ministério instituído, não um ministério ordenado. Então, que fique bem clara essa diferença. Existiu, sim, mas como ministério instituído na história da igreja. Tá? Exato. Ao passo que, na leitura do 5º capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos, que analisamos semana passada, resulta que quando foram escolhidos 7 homens que ganharam o título de diáconos, aí houve a imposição das mãos. Aí houve o ministério ordenado. Eram 7 homens. 7 homens, né? Portanto, entre os quais a gente tem uma imagem, inclusive, aí de um diácono auxiliando o padre numa missa, uma bonita celebração, está ali o diácono, né, com os paramentos antigos, é o paramento romano, aquele ali bem bonito. Este ministério ordenado. Esse é o ministério ordenado, esse é o diácono, né? O nosso tempo está acabando, Padre Guilherme, mas um rápido comentário, porque é o seguinte, todo mundo entende a vocação do leigo, é importante, o catequista, uma série de coisas. O diácono, que é o diácono transitório, que está preparando para o sacerdócio, é claro que é uma etapa antes de chegar ao sacerdócio, já é o sacramento da ordem no seu primeiro grau, depois ele vai receber o sacerdócio. Acontece que tem uma vocação um pouco mais recente para o rito latino, porque no rito antigo nunca deixou de existir, a partir do Concílio Vaticano II para cá, que é o diaconato permanente. Homens casados que recebem a ordenação diaconal. Ô, Padre Guido, nesse caso, né, qual é a função desse diácono permanente? O que ele vai fazer na prática? Diácono, e na prática, presta o serviço de verdadeiro diácono. Isto é, ele pode anunciar, proclamar o Evangelho solenemente, celebrar solenemente o batismo, como também ser ministro legítimo, autenticado para a celebração de casamento, servir ao sacerdote. Está aí um representante de um outro diácono. Exato, é o diácono permanente. Certo. Naturalmente, são pessoas casadas também, né? Continua a sua vida pública a serviço da igreja. Diácono pode atender confissão? Não, não é sacerdote, gente. Para o ministério da confissão e da Eucaristia precisa da ordenação sacerdotal. E para a unção dos enfermos? Também, né? Porque a unção dos enfermos é exclusiva do sacerdote, porque comporta também o perdão dos pecados. O ministério diaconal, seja o permanente ou seja o transitório, está ligado direto à figura do bispo? Ele é um auxiliar do bispo? Sempre. É claro, gente, porque faz parte do ministério ordenado. Portanto, quem recebe esta tarefa deve estar exatamente em diálogo constante com o bispo, a serviço da igreja, da sua diocese, da sua paróquia, conforme foi determinado pelo seu bispo. Ô, Padre Guido, como eu disse, esse tipo de vocação nunca deixou de existir no Oriente, sempre houve esses homens casados que recebiam ordenação diaconal, e no caso das igrejas orientais, mesmo as católicas, não estou falando de igreja ortodoxa, não, até mesmo recebem recebem a ordenação sacerdotal homens casados, o que nunca acontece ao contrário. Né? A igreja, em alguns casos, ordena-se homens casados, ou a diácono, em toda a igreja, ou a sacerdotes apenas na igreja oriental. Agora, um padre, existe alguma exceção que o padre já é padre e depois pode se casar?
Olha, gente, uma bella pergunta. Por enquanto, a igreja, no rito latino, não permite absolutamente uma coisa dessa. Não, mas nem no oriental. Porque o senhor não entendeu a pegadinha, eu fiz aqui ao contrário. Claro. Se ele já é padre, ele não pode casar. Não pode, exato. Agora, se ele é casado, ele pode até receber a ordenação, Sim. Em alguns casos. Né? Olha, tem um meu amigo, um velhinho, mas sempre grande amigo, na cidade de Passos, que era casado, ficou viúvo, e como casado teve 11 filhos, ficou viúvo e sentiu a vocação, gente, já com uma idade avançada, é padre. 11 filhos, viúvo e é padre, sim. claro, né? Exato. Se ele é viúvo, ele poderia até casar de novo, está livre para ser sacerdote. Ô padre, essa conversa tá boa, mas a gente tem que terminar porque o programa voou. Peço que o senhor nos dê a bênção para a gente encerrar. Certo, um grande abraço para todos, a minha família, meus amigos de Criciúma, seu Adalberto, dona Ladiga, Ambalonga, um grande abraço, logo mais vou ligar para os senhores, e também um abraço para a dona Carla, mamãe do nosso seminarista Duarte de Passos, que está assistindo o nosso programa. Para todos vocês, prezados amigos, muita oração neste mês de agosto, para todas as vocações, mas de uma maneira especial para a vocação para o sacerdócio e para a vida religiosa. Todos recebam com tanto afeto a minha bênção sacerdotal, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. A gente vai fazer o sorteio. Né? Eu gostaria até de ouvir outras recomendações do senhor, mas nosso tempo não permite. Mas, em linhas gerais, se você vê uma vocação sendo despertada ao seu lado, seja dentro da sua casa, alguém que você conhece, peça ajuda do seu pároco. O seu pároco é a pessoa mais indicada para te ajudar, para poder aprofundar essa discussão, para ver, tentar discernir com você realmente se essa vocação é real ou não, ou de repente ele vai te indicar quais são os passos, né? E conhecer a doutrina da igreja também é fundamental, né, Padre Guido? Não tem como a pessoa optar por abraçar uma vida se ela não conhecer direito o que a igreja pensa, né? Não esqueça, gente, que o amor aumenta através do conhecimento. Isso vale também quanto a Deus, né? Quanto mais conhecemos através da doutrina, da Bíblia, da meditação, mais amaremos e mais teremos a alegria de dizer como vale a pena entregarmos nas mãos de Deus. Né? Outras orientações o Padre Guido pode fazer durante a semana por e-mail, porque todo mundo que manda e-mail para cá, ele responde. Vou fazer o sorteio aqui, conforme combinamos, do livro do Padre Gilson. Quem vai levar para casa é o Antônio Moreira, de São Paulo, capital. Antônio Moreira, de São Paulo, capital, vai receber na sua casa esse livro, O Jeito de Maria, do Padre Gilson Maia. O Padre Gilson Maia, que trabalha com o Padre Guido. Tá? Uma nova vocação, né? Agora vai morar em Roma para ter outros trabalhos dentro da comunidade religiosa a qual pertence. Na semana que vem, como já adiantamos, falaremos sobre Santa Teresa d'Ávila e sobre um aspecto específico da sua vida. Você não pode perder na semana que vem. Acesse também a minha página no Facebook, apresentador Eric Módulo, apresentador Eric Módulo. Lá também conversamos sobre o programa Eclésia. Um grande abraço. Semana que vem a gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau.